Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Eu tava refletindo e intuindo sobre o que eu ia falar no vídeo de hoje e me veio à mente muito aquela expressão do Oriente chamada a não ação, Ela é mais disseminada na parte Oriente da filosofia oriental. E aqui no Ocidente a gente não tem muito essa noção da não ação. Ao contrário, a gente está no polo da superação, A gente quer o tempo inteiro estar agindo, estar fazendo coisas. A gente é muito incentivado ao tempo todo fazer e acontecer, ao tempo todo estar fazendo alguma coisa. Se acontece algum problema, a gente é incentivado a ir lá resolver o problema, a pegar em armas, solucionar problemas na marra, na força, fazer com que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. O que é diferente dessa filosofia, dessa ideia de não ação, que para muitos de nós ainda é uma ideia muito vaga, uma visão muito vaga, Parece que a gente tem que ficar parado, de braços cruzados, sem fazer nada, deixar a vida acontecer, ou igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar. Mas não necessariamente é essa forma que a não ação deveria ser interpretada, Para algumas pode até parecer, para algumas pode até ter esse tom, pode até incentivar isso para algumas pessoas, mas na realidade não é isso que a não ação significa. Por isso eu resolvi fazer um vídeo falando sobre a não ação. Por exemplo, um jogo de xadrez ou um jogo de dama, ou até mesmo jogos de estratégia. Nesses jogos de estratégia, dama, xadrez, você não só tem que se mover, você também tem que ter momentos onde você observa a ação do seu oponente. Então vamos dizer assim, você tem que saber quando você se mover, aonde você deve se mover, de que maneira, mas você também, como é um jogo de turno, uma hora você, outra hora é o oponente, você também tem que ficar na observação, no testemunho, e observar em quais momentos você não pode mexer determinada peça, Quais movimentos você não pode fazer naquele momento? Qual é o momento mais propício de mover aquela peça em específico, Eu tô falando assim de dama, de xadrez, algumas pessoas podem não entender, mas não quero que vocês se atentem muito ao jogo, mas se atentem mais à analogia, à ideia que eu quero passar. Então, existem momentos na nossa vida, de forma análoga, de forma simbólica, de forma correspondente, que existem momentos onde a gente deve se mover, deve saber como se mover, deve pôr as nossas energias no mundo físico, que a gente mova a nossa energia de uma forma proativa. E existem momentos onde a gente precisa ser um observador, onde a gente precisa ficar na observação, na não ação, onde a gente precisa intuir, onde a gente precisa ficar introspectivo. Mas como a nossa sociedade incentiva muito fazer e acontecer, a gente fica tentada a muitos momentos, quando algum problema acontece, seja em relações, seja na vida de trabalho, A gente é incentivado de alguma maneira a simplesmente agir, sem pensar, sem refletir. E numa dessas, a gente acaba reagindo e não respondendo, como diria Osho, A reação, ela é uma reação instintiva. Você não pensa, você não reflete. Você simplesmente acaba sendo um servo das suas emoções. Você acaba sendo um dependente das suas emoções.
As suas emoções tomam conta de você. O seu instinto toma conta de você. Você acaba sendo um passageiro do seu instinto, das suas emoções. Enquanto quem responde, responde através da própria consciência. A pessoa não é mais escrava, mais passageira, mais serva das próprias emoções, dos próprios instintos. Ela acaba sendo senhor de si mesmo, uma pessoa que é senhora de si mesmo. Então, a diferença entre responder e reagir é que enquanto quem reage faz as coisas sem refletir, sem ter consciência, acaba sendo levado por gatilhos, por ofensas, acaba agindo de forma automática. O responder, ele é você intuir primeiro o que fazer e então você agir. Então, gente, quando a gente fala de não ação, não quer dizer que a gente vai ficar o tempo todo parado, que a gente vai deixar a vida levar a gente, que a gente vai retirar a responsabilidade da vida das pessoas, fazer com que elas fiquem cômodas, sentadas, de braços cruzados. Não é essa a ideia da não ação que quer demonstrar pra gente, mas ela quer demonstrar essa ideia de responder e não de reagir. Tem até uma historiazinha muito famosa nesse meio, que é uma história de um discípulo que ele vê que um rio ele tá todo cheio de lama, que ele tá todo sujo, né? E esse discípulo ele chega pro mestre e conta o fato, né, de que o rio tá todo sujo, e ele pergunta ao mestre: mestre, o que nós vamos fazer? Né, o rio ele tá todo enlamaçado, ele tá todo sujo, a gente precisa fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? Então o mestre, muito sábio, ele chega pro discípulo e diz: sente-se à margem do rio e espere. Então o discípulo não entende muito bem o que o mestre queria dizer com aquilo, mas ele vai, obedece o mestre e se senta ao lado, né, na margem do rio. Um tempo se passa e então o discípulo percebe que a água do rio se limpa. Qual é a moral da história nesse contozinho, nessa parábola, né? Que em muitos momentos a gente acha que através da marra, através da nossa própria ação, a gente vai resolver as coisas. Então a gente tem que ir lá, tem que fazer, porque se a gente não fazer nada, aquilo vai piorar. Então a gente tem que estar o tempo todo fazendo, né? Só que na realidade o que essa historinha conta é que ele não precisava fazer nada. A única coisa que ele precisava fazer era esperar. Então ele, esperando, o rio se limpou sozinho. Em muitos momentos, gente, na nossa vida é assim. Às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, algum problema, alguma questão, e a gente quer resolver aquilo de imediato, a gente quer resolver na base da marra, da força. E às vezes aquilo vai se resolver sozinho, não naquele momento, no momento que tiver que se resolver. Mas por causa da nossa ansiedade, do nosso imediatismo, a gente acaba querendo resolver aquilo à força. E talvez naquela história, se o discípulo quisesse limpar o rio pela sua própria vontade, talvez ele ia gastar uma energia e talvez o rio nem ficasse tão limpo assim quanto ficou quando ele esperou o rio se limpar sozinho. Então, existem momentos que a gente precisa saber, antes de agir, intuir, primeiro perceber qual é a melhor ação que a gente pode fazer naquele momento. Se a gente pegar o retrato do nosso planeta, do nosso mundo, a gente vai perceber que a maioria das pessoas acaba reagindo instantaneamente, acaba reagindo de forma automática. Então vem alguém, faz uma ofensa, provoca, você já vai automaticamente, já quer responder, já quer xingar. Vem alguém, te cutuca, você quer cutucar outra pessoa. Vem alguém te bate, você quer bater na outra pessoa. Não existe ali uma consciência por trás. Você simplesmente segue as suas emoções
de forma automática, segue os seus instintos, segue a sua raiva, o seu medo. Você não pondera antes. Você não intui antes de fazer. E quando a gente faz isso, a gente às vezes é levado pelo nosso egoísmo, pela nossa imaturidade, pelo nosso imediatismo, pela nossa ansiedade, pelos nossos lados mais sombrios. E assim, a nossa ação não vai ajudar outras pessoas, vai prejudicar outras pessoas e muito provavelmente prejudicar também a nós mesmos. Então, a não ação não é você cruzar os braços, não é você não fazer nada, viver no conformismo. A não ação é o espaço que existe entre a ação. Eu falo muito aqui nos vídeos sobre o fato de existir intervalo entre os pensamentos, assim como existe um intervalo entre cada palavra que eu falo. Se não existisse um intervalo entre cada palavra que eu falo, vocês provavelmente não iriam entender o que eu estou falando, porque uma palavra ia se sobrepor à outra. Da mesma forma, a cada tom na música, a cada nota musical, existe também um espaço. Assim como nessas analogias, nesses simbolismos que eu falei, existe também um espaço entre a ação, que é a não ação. E se a gente não aprende a respeitar os momentos onde a gente precisa não fazer nada, a gente só vai estar fazendo de forma automática. A gente vai acabar fazendo coisas que são desnecessárias ou que são prejudiciais a nós e aos outros. Por isso que é muito interessante que a gente saiba, em alguns momentos, em vez de responder imediatamente, em vez de decidir as coisas automaticamente, que a gente saiba ficar sozinho, ir para o nosso quarto, para o nosso canto, meditar, silenciar a nossa mente, silenciar o nosso ego, que a gente deixe esse turbilhão de pensamentos e sentimentos arrefecer. Então, a gente deixe com que a nossa intuição possa vir à tona, porque ela fala o tempo todo com a gente. A gente não escuta porque a gente está muito apegado a tudo que a nossa mente fala. Então, como a gente está só escutando a nossa mente, os nossos pensamentos, a gente não abre espaço para escutar a nossa intuição, que vem da nossa alma. Então, a gente precisa, em muitos momentos, em vez de reagir automaticamente, a gente precisa ficar introspectivo, fazer uma interiorização, perceber o que de fato é o melhor que a gente pode fazer. Qual é a ação que vai beneficiar todas as pessoas? É necessário que a gente saiba, que a gente intua a melhor ação, para então a gente fazer, para a gente agir. Então a não ação, ela é o espaço que existe entre as ações e é muito importante que isso seja respeitado, para a gente poder primeiro intuir o que fazer e então em seguida fazer. Não ficar fazendo de forma automática, de forma inconsciente, respondendo a ofensas, a provocações, sendo escravo, sendo servo do outro, sendo servo do nosso instinto, das nossas emoções. Que a gente aprenda a primeiro escutar o nosso coração, escutar a nossa intuição. E então, depois disso, resolver fazer aquilo que a gente precisa fazer. É claro, gente, que existem momentos, sim, que a gente vai precisar tomar decisões imediatas. Existem momentos críticos onde a gente não vai poder se isolar e meditar, ou se isolar e escutar a nossa intuição. Então, o que a gente pode fazer nesses momentos? Se você treina meditar, treina entrar no estado meditativo, se você medita com frequência, se você já é acostumado
a, ao longo da sua vida, antes de tomar uma decisão, primeiro escutar a sua intuição, quando você precisar tomar ações críticas, você primeiro, naqueles milissegundos, antes de dar uma resposta, ao invés de consultar os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu ego, você vai intuir, você vai escutar o que a sua alma, o seu coração está falando. Então, você vai conseguir acessar a sua intuição. Porque na realidade, gente, a gente não precisaria ir meditar durante um tempo para a gente poder intuir. A gente deveria conseguir intuir a qualquer momento que a gente precisasse. Mas o fato da gente precisar meditar para poder intuir é que a gente está desconectado um pouco da nossa essência. É que a gente está identificado demais com o nosso personagem, com a nossa mente. E por isso a gente não consegue escutar a voz da nossa intuição. Mas se a gente tivesse 100% conectado com a nossa essência, se a gente precisasse de uma ação, tomar uma ação ou responder algo em milissegundos, a gente ia conseguir intuir e responder, assim como fazem os avatares, os iluminados. Porque eles estão o tempo todo conectados com a própria essência, com a própria intuição. Então não necessariamente eles precisam ficar meditando por horas para ter um insight, para ter uma intuição. É a gente que ainda precisa. E se a gente vai cultivando, entrar no estado meditativo e antes de tomar qualquer decisão importante, a gente primeiro escutar o que o nosso coração, que a nossa alma fala, então nos momentos onde a gente precisar tomar uma decisão imediata ou responder de forma imediata, a nossa intuição vai ter caminho aberto para poder vir. A gente não vai ter mais aquele monte de bloqueios, aqueles montes de bloqueios que bloqueavam a nossa intuição. A gente já vai ter aberto um caminho para a nossa intuição vir. Então ela vai vir de forma mais fácil, com menos esforço. É preciso que a gente entenda que nem tudo a gente vai resolver na base da marra, na base da força. Que existem coisas que a gente precisa exercer a paciência, que a gente precisa esperar o momento certo para aquilo acontecer, ou o momento certo para a gente agir. A gente precisa ter essa maturidade, essa paciência. Entender que também em alguns momentos ficar introspectivo, em alguns momentos não agir, não revela uma falta de coragem, não revela um conformismo, mas na verdade revela uma maturidade, uma sabedoria. E que como muitas pessoas estão acostumadas a só reagir, a só responder automaticamente, a só fazer as coisas sem consciência, por causa disso, é que elas não percebem essa grande sabedoria que existe na não ação. Então que tal, a partir de agora, todos nós começarmos a, antes de tomar uma decisão, intuir primeiro, perceber qual é a melhor ação que a gente pode tomar naquele momento, qual é a ação que vai mais beneficiar todo mundo. Pensar no coletivo, pensar no bem de todos. Porque com certeza, quando a gente faz uma coisa que é boa pra gente, mas que é ruim pros outros, com certeza também é ruim pra nós ao longo prazo. Por isso é interessante que a gente comece a exercer o estado meditativo, comece a exercer a não ação na nossa vida. E é claro, existem momentos onde a gente vai precisar agir, onde a gente vai precisar se mover. É necessário que a gente saiba encontrar o caminho do meio, onde a gente não vai agir sem consciência o tempo todo, mas também não vai ficar parado o tempo todo e não fazer nada. Na vida é necessário equilíbrio, por isso é necessário que a gente saiba respeitar o momento onde a gente deve agir e o momento onde a gente deve não agir, onde a gente deve ponderar e intuir. Então é esse o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado. Lembre-se aqui, por favor, de deixar o seu like, se inscrever no canal, para o canal poder crescer, para essa mensagem que nós criamos juntos, ela possa ser entregue a mais pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e muito obrigado por me assistir até aqui.